Olá, meus amigos, Namastê! Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre os 7 corpos. Eu disse a vocês que eu iria falar sobre os 7 corpos. Então hoje nós vamos falar sobre um dos corpos, que é o mais denso, né? Que é o corpo físico. Que nós temos 7 corpos: o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior ou causal, o corpo budi e o corpo átmico. Os 4 primeiros que eu citei são os corpos mais densos. Então, nós vamos primeiro falar sobre eles para depois entrar. Então, a cada vídeo nós vamos falar de um. Hoje nós vamos falar sobre o corpo físico. Eu não quero me estender muito, porque tudo que você quiser saber sobre o corpo físico, mais intrinsecamente, mais fisicamente, basta buscar livros de biologia ou livros de anatomia, que você vai ter uma visão completa desse corpo físico. Tanto é que esse corpo físico, tudo que nós temos de anatomia, é um compilado ao longo dos tempos de tudo que foi estudado sobre esse corpo que nós temos, que é o corpo físico. Muito bem. Então, a gente sabe que há muitos e muitos anos, né, as sociedades antigas já tinham um certo conhecimento sobre o corpo. Tanto é que, por exemplo, que nós temos a acupuntura, que é um trabalho feito em pontos do corpo, pontos específicos do corpo. Nós temos o Do-in e o Shiatsu, que são a mesma coisa. O Do-in é caminho, Do é caminho, In é casa, caminho para casa, ou seja, trabalhar em você mesmo, né? Buscar em você pontos específicos. O Do-in e o Shiatsu, eles são a acupuntura sem agulha. Você vai usar as mãos para colocar, ativar ou desativar determinados pontos no seu corpo. Você vai usar para isso os nadis, que são caminhos de energia que você tem pelo corpo. Esse estudo foi feito pelos chineses há séculos atrás, né? E são centenas de pontos pelo corpo todo e centenas de caminhos energéticos, de nadis pelo corpo todo. E alguns são específicos. Assim como você tem um aparelho circulatório, né, que você tem sangue pelo corpo todo, qualquer ponto que você expede vai sair um pouquinho de sangue, porque você tem esses caminhos, né, circulando sangue pelo corpo todo. Assim também são as nadis, só que são energia, não são coisa física, né? Uma coisa mais etérica, porque é energia. Então, isso a gente vai lá com mais detalhes quando a gente falar sobre o corpo etérico. Apesar de você trabalhar no corpo físico, você vai estar estimulando também a energia do etérico em você. Bom, então a gente sabe que esse estudo sobre o corpo, sobre as energias que circulam no corpo, sobre o sistema do corpo, já é conhecido há alguns séculos, milênios até, por sociedades muito antigas. E esse estudo do corpo, ele continuou, né? Mas a gente entende também, hoje a gente vê que muita gente procura uma medicina alternativa, situações alternativas. Por quê? Nós sabemos que quanto mais natural for um tratamento, quanto mais a gente puder buscar o que é natural, menos agressivo é no corpo. Não significa, assim como eu disse no nosso vídeo sobre depressão, aqui eu não mandei ninguém parar tratamento com médico, com psicólogo, com neurologista, com ninguém. Apenas estou dizendo que aquelas pessoas, eu disse, que aquelas pessoas que se cuidam, que tratam bem do seu equilíbrio espiritual, mental, dificilmente terão depressão. Então, obviamente, quem já tem, não se deprime, viva. Mas quem não
que já passou por um processo de depressão, ou está em depressão muito severa, deve se manter no tratamento, mas buscar também começar a exercitar aqueles exercícios. Quem não assistiu, dê um pulinho aí no nosso canal e assista o vídeo sobre meditação e depressão. A meditação é mais um instrumento para evitar ou diminuir a depressão. Evitar para aqueles que não têm e ajudar a reduzir para aqueles que têm. Muito bem. Então, nesse caso também, nós estamos falando aqui sobre as energias que circulam no corpo, né? E que são conhecimentos antigos, que são comprovados com vários testes, várias situações que pessoas que tinham algum tipo de doença, ou dores, ou lá o que for, se curaram com acupuntura, se curaram com Doin, se curaram com o Shiatsu, né? Aliás, reforçando aqui, Doin e Shiatsu são a mesma técnica, só que uma você aplica em você mesmo, que é o caso do Doin, e o Shiatsu você aplica no outro, né? Muito bem. Então, seguindo aqui o nosso vídeo, o corpo físico, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento de manifestação dessa energia toda, né? Que se reflete no nosso corpo. Quando a gente para pensar, é muito interessante, porque você pode fazer um bonequinho de barro, né? Aliás, é um texto bíblico que foi feito do barro, que foi feito da terra. Você pode fazer um bonequinho de barro, ele não vai sair do lugar. Ele terá corpos, ele terá energia, sim, porque tudo que existe na terra tem energia. A própria terra tem 7 corpos, né? Por isso que naquele texto, no vídeo sobre reencarnação, eu falei, nós vamos deixar que os 7 corpos retornem à terra e um átomo de cada um deles vai formar a mônada para a reencarnação. Então, o corpo físico, ele é um reflexo de tudo, de você como um todo. A sua casa é você mesmo, né? Então, a gente não consegue se livrar da gente. Onde a gente vai, nós estamos lá. O melhor parceiro do mundo é você mesmo. Então, é bom que você fique de bem com você, que você goste de você, para que você se sinta bem e feliz sempre, né? E aí, o caso é o seguinte, por que eu não quero alongar muito falando sobre tudo? Porque nós temos vários sistemas, sistema linfático, o sistema nervoso, né? Nós temos vários grupos de sistemas internos, nós temos glândulas, nós temos um monte de órgãos, né, que tem papel fundamental na nossa vida. Tudo isso nós já sabemos. Por quê? Porque mesmo que a gente não saiba totalmente de tudo, basta pegar um livro sobre biologia, sobre coisas que nós vamos resolver isso. Mas o meu foco hoje, principal, são alguns pontos desse corpo físico que é muito interessante. Vamos pegar o sistema sanguíneo, por exemplo, né? É muito interessante, quando você tem uma coisa qualquer, uma espetadela, ou uma queimadura, ou um inseto que te pica, imediatamente você percebe. Porque o seu cérebro percebe, todo o sistema nervoso, sanguíneo, ele está aqui em ação. Então, o seu sistema nervoso, ele vai captar, vai mandar para o cérebro imediatamente vai mandar uma mensagem para o sangue, para que todos os anticorpos ataquem aquele corpo estranho que o inseto colocou em você. Né? Quando o inseto te pica, geralmente coça, fica vermelho. Por que coça? Porque o sangue já está em ação ali, trabalhando para que aquilo seja eliminado. Né? É quase que imediato. E quem mandou o cérebro fazer isso? Foi você que mandou? Não, ele faz. E tem uma certa autonomia em tudo em nós. É uma máquina perfeita, não é? E esse trabalho conjunto no corpo físico, ele é muito interessante, porque ele precisa ter uma energia que conduz isso tudo, né? E a gente fica pensando, bom, a energia do meu corpo, por que eu ando? Por que
eu consigo sair de um ponto a outro? Quando eu quero, eu corro, quando eu quero, eu ando, quando eu quero, eu paro. Até mesmo para parar, você tem que ter uma energia que te faça parar. Olha, um carro, por exemplo, a gente sabe, né, que ele para ele andar, ele tem que ter combustão, né? Como é feita essa combustão? Você tem um botão de ignição que dispara algo que faz o combustível queimar e impulsionar o carro. A mesma coisa quando você tem um chuveiro a gás, né? Tem um aparelhinho, geralmente nas áreas de serviço, para evitar qualquer problema com vazamento de gás, que tem uma pilha, né? A pilha dispara e você acende e ela acende o gás que vai aquecer a água que você toma banho. Mas a energia veio da pilha. Aliás, a energia que está concentrada na pilha veio de algum material da Terra. E essa energia da Terra veio de onde? Veio do Sol. E o Sol, né? Então, toda a energia que existe, ela tem um fundamento universal, né? Um fundamento de suprema energia, de suprema força, que a gente já falou. E a mesma coisa acontece no nosso corpo, né? Nosso corpo físico tem fontes de energia. Pode ser o Sol? Pode. Porque a gente sabe que o prana é importante. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o prana quando a gente falar no corpo etérico, né? E a gente vai falar um pouco sobre também os chakras. Mas no corpo físico, coisas importantes para fazer um paralelo com o corpo etérico são o cérebro e as glândulas. O cérebro é muito interessante porque, se você parar para pensar, por que você pensa? O corpo, o cérebro, é uma massa, ele é físico. Como que algo tão sutil como o pensamento, né? A sua mente, a sua razão, estão lá. Você já parou para pensar que é interessante isso? Por que a sua mão não pensa? Porque é justamente o cérebro, a cabeça que pensa. Tá? Foi escolhido para, sei lá, tá? Mas é ele que realmente está pensando? Se pensar é algo tão sutil, tão etérico, como que isso se estabelece na sua mente? O seu pensamento vem realmente do seu cérebro? Isso é algo que não se explica. Há estudos imensos sobre o cérebro. Porque tem um certo ponto ali que trabalha mais quando você está dormindo, trabalha mais quando você está pensando. Cada lugar trabalha um pouco mais quando você pensa, quando você dorme, quando você pratica esporte, mas ninguém sabe por quê e como isso é dividido dentro do cérebro e como isso acontece no cérebro. Não é? Então, é um mistério. É como se o pensamento ele passasse por ali. É como um hotel, né? Um hotel, uma pensão, um hotel 5 estrelas. Quando você tem pensamentos muito ruins, certamente você está transformando o seu cérebro numa pensão de 3ª categoria. Se você tem pensamentos razoáveis, você está transformando o seu cérebro num hotel. Agora, se você consegue ter controle da sua mente, controle das suas coisas, você está transformando o seu cérebro num hotel de 5 estrelas. Aliás, um hotel fazenda de 5 estrelas, onde você vai estar tranquilo, bem e etc. e tal. Mas como ele se forma no seu cérebro, o que faz você pensar, o que faz você tomar decisões, o que faz isso acontecer, ainda não há uma explicação simples e definitiva. Tá? Mas ele é fundamental. Outra coisa importante são as glândulas. Nós temos glândulas pelo corpo todo e glândulas importantíssimas. Eu não vou citar todas aqui, mas uma coisa é certa. Elas são responsáveis por hormônios e hormônios que circulam pelo corpo que também, por mais que explique, é para isso, é para aquilo, mas como isso se estabelece, como isso foi selecionado e por que a gente não consegue entender muito bem. Quando eles não funcionam bem, acontecem coisas variadas no nosso corpo. Inclusive,
questões de depressão, de mal-estar, né? Questões físicas e também psíquicas quando eles não funcionam, o que nos leva a uma certa dúvida, né, de como isso se estabelece dentro de nós. E explicações biológicas, anatômicas, nós vamos ter várias, mas a razão real, fundamental, o início disso é que não está muito bem explicado. E uma coisa que eu já disse que a gente vai ver é que algumas glândulas têm uma relação muito direta aos chakras quando a gente estudar o corpo etérico. E, por final, eu gostaria de falar um pouco sobre a glândula pineal. Até anotei para não esquecer. Porque a glândula pineal, ela está bem localizada no meio do nosso cérebro. Aliás, um pouco mais abaixo. Se você colocar o dedo aqui e colocar o dedo bem no alto da sua cabeça, quando essas duas linhas se encontrarem lá dentro, é mais ou menos o local onde se encontra a pineal. Ela é uma glândula mínima, ela é do tamanho de um grãozinho de ervilha. Sabe aquelas ervilhas em lata que se compra? Pois é, quando você olhar para uma ervilha, você pode pensar, gente, a Márcia falou que a glândula pineal é do tamanho dessa ervilha. Pois ela é do tamanho de uma ervilha. Só que ela não tem o formato de uma ervilha, ela tem o formato de uma pinha. Por isso ela se chama pineal. Alguns povos antigos, como os sumérios, os egípcios, os hindus, povos que têm a sua formação 5.000 anos antes de Cristo, ou até mais, existe uma dúvida sobre a formação desses povos, já tinham conhecimento da pineal. E o que acontece? Né? Tanto é que existe um corte feito lateralmente no cérebro, numa cabeça humana, e que mostra onde se localiza a pineal e o local onde ela está. E existem desenhos do olho de Horus dos egípcios, que é a cópia quase que perfeita, um pouco mais trabalhada, né? Mas é a cópia perfeita da glândula pineal, de um corte lateral da glândula pineal, o que é um grande mistério, né? Como um povo tão antigo tinha dados tão precisos dessa glândula. E a gente vai ver em alguns desenhos sumérios e hindus que há muito segurando um desenho de pinha, como que demonstrando a importância dessa glândula para esses povos e para o ser humano de uma forma geral. A glândula pineal, fisicamente, ela é responsável pelo sono, eu não decorei tudo, pelo sono, pelo ritmo biológico. Isso é muito interessante, porque quando tem horário de verão, geralmente fazem no final de semana, por quê? Para dar tempo para o seu corpo se adaptar, porque ele é muito sensível à luminosidade, né? Então, é por isso que é muito importante ter as 8 horas de sono, realmente, ao escurecer, começar a se preparar para um sono tranquilo. Pela maturidade sexual, olha os hormônios aí, e o equilíbrio psíquico-emocional. Isso está estabelecido. Essa é outra coisa interessante, porque a sua psique, a sua emoção não é uma coisa física, são coisas muito sutis, né? E ela é responsável por isso. Mas dentro da espiritualidade, a glândula pineal, ela é responsável pelo terceiro olho, pela abertura do terceiro olho. E isso é que a gente tem que ficar atento, porque ela é considerada como uma antena, como o Wi-Fi do universo, entendeu? Quando você consegue se concentrar, se acalmar, liberar as suas ansiedades e ter tranquilidade, você consegue acessar determinadas coisas através da glândula pineal. Se abre o terceiro olho para você ter visões e entendimentos que estão além do nosso plano físico, né? E existe um professor, médico e professor, se não me engano, da USP, eu acho que é da USP, que já fez um estudo sobre isso e descobriu que existem cristais dentro da nossa glândula pineal do brasileiro. E ele é interessante que em um dos vídeos dele ele fala, depois vocês procurem, né, no YouTube, tem lá glândula pineal, professor da USP, Unicamp, uma coisa assim.
ele fez um estudo e descobriu que há cristais dentro da nossa pineal. Ele até brinca e diz, você fica achando que eu vou adivinhar porque eu tenho bola de cristal? Eu falo, você tem uma bola de cristal dentro do cérebro, que é a sua glândula pineal, que te dá visões além do nosso mundo físico. Bom, esse é um resumo a respeito do corpo físico, né? Falamos um pouco sobre essa relação, né, que existe sobre esse corpo e que vai ter com o corpo etérico. Quando a gente começar a estudar o corpo etérico, a gente vai começar a fazer uma relação com o corpo físico, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a pineal, sobre os chakras e alguns pontos do nosso corpo físico que estão ligados aos chakras. Tá ok? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o corpo físico, porque ele é um pouco mais fácil da gente entender, porque é com ele que a gente é o veículo que transporta nossa alma e nosso espírito. Nós não somos um corpo físico que tem uma alma ou um espírito. Nós somos sim um espírito que tem alma e corpo físico. Ok? Meus amigos, muito obrigado. Se tiverem um tempinho, inscrevam-se no nosso canal. No mais, aguardo para o próximo vídeo, que é o corpo etérico. Namastê.